Depois do Honda campeão, nós seguimos com a maior audiência do Meio Norte. Agora é com o Agora e vamos trabalhar para que Deus nos ajude. Já estamos ok, Juliana? Então vamos lá. A gente hoje faz um programa especial, porque temos um entrevistado especial logo no início. Vamos colocar aí na tela o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, Roberto Barroso. Já está aí com a gente. Olá, ministro. Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Um prazer conversar com vocês. Para entrevistar o ministro, estará comigo a correspondente Meio Norte, em Brasília, Raniele Veloso. Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Amadeu Campos. Boa tarde ao ministro Luiz Roberto Barroso, à nossa audiência. Quero agradecer aqui, porque foi difícil encaixar a entrevista, mas conseguimos agradecer pessoalmente a sua equipe, ministro. Foi muito legal esse contato. Muito bem. Aliás, o ministro Barroso, que é carioca, se formou com o piauiense. Na turma dele lá da UERJ estava o advogado Joaquim Almeida, aqui do Piauí. Meu contemporâneo de faculdade, Já estive aí, inclusive, em Teresina, a convite dele. Isso. E foi advogado, procurador, e desde 2013 o ministro Barroso honra o Brasil, honra a magistratura no Supremo Tribunal Federal e esse ano assumindo a presidência do TSE. Ministro, só contextualizando o senhor, a nossa audiência, essa entrevista vai lá pela Rede Meio Norte, né? E pelas plataformas todas do Grupo Meio Norte de Comunicação, mas a TV nós estamos em canal aberto em 6 estados brasileiros e em canais a cabo, que são parceiros, a gente está em mais 12. Portanto, 18 estados brasileiros acompanham ao vivo essa nossa entrevista, predominantemente o Norte e o Nordeste, e também, claro, nas plataformas do grupo, para todo mundo, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, estamos juntos aí. Ministro... Nós já estamos no ar? Hã? Já estamos no ar? Sim, já estamos ao vivo. Vamos lá. Já estamos ao vivo. Ministro, eu preciso iniciar falando do assunto Cássio Nunes Marques, piauiense, que recebeu hoje a indicação pelo presidente Bolsonaro, já saiu no Diário Oficial, como indicado para o Supremo Tribunal Federal. Ele que para nós aqui é uma referência jurídica, né? Advogado, foi ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi juiz eleitoral também aqui no TRE e agora indicado, vai depois passar por sabatina para chegar a ministro do Supremo. Eu queria uma avaliação do senhor dessa indicação. Olha, eu não tenho uma avaliação pessoal, assim, os nossos caminhos não se cruzaram, provavelmente por falta de sorte minha. Mas, evidentemente, um profissional que tem experiência larga na advocacia e que chegou a desembargador federal e ainda mais vindo do Piauí, eu acho que é importante, na medida do possível, o tribunal ter pluralidade regional também, modo que eu não conheço, mas presumo que seja uma pessoa com boa formação, com qualidade, que vai agregar valor ao Supremo. E para vocês tem essa virtude ainda de ser piauiense. Da minha parte, será muito bem-vindo se vier a ser aprovado pelo Senado Federal. Ministro, esse ano as eleições serão diferentes. O senhor vai comandar um processo histórico, porque é eleição em tempos de pandemia. Está tudo pronto no Brasil para essa eleição? Dá para dizer isso, ministro? Olha, eu acho que a gente só comemora o gol depois que a bola está na rede e o juiz apontou para o meio de campo. De modo que eu vou lhe responder essa pergunta de modo definitivo no dia 30 de novembro, que é o dia seguinte das eleições.
Agora, tudo que é razoavelmente possível se fazer para dar segurança aos mesários, aos eleitores e aos candidatos, nós fizemos. Primeiro, pelo adiamento por algumas semanas, e que se revelou uma medida acertada. Os médicos, eu, quando tomei posse em 25 de maio, instituí uma comissão médica e eles recomendaram o adiamento por algumas semanas. A previsão deles era de que, aí, a partir de final de setembro, a doença estaria caindo, mas 4 de outubro, que era a data original, ainda seria cedo demais, porque não teria uma queda relevante. Mas que em meados de novembro, mantida essa curva descendente, nós faríamos eleições muito mais seguras. E jogar para o ano que vem, além do problema constitucional da prorrogação de mandatos, nós teríamos o risco, que na época se especulava, de uma segunda onda. De modo que nós marcamos na janela mais segura para todos. Essa foi a primeira providência que eu propus ao Congresso, com boa receptividade, com a liderança do presidente Alcolumbre e do presidente Rodrigo Maia, nós conseguimos aprovar a emenda constitucional número 107. E depois eu comecei a cuidar da segurança das eleições e constituir uma comissão sanitária para nos orientar sobre protocolos de segurança, procedimentos e equipamentos. E aí, se vocês tiverem interesse, eu com muito prazer posso detalhar um pouco as sugestões da comissão e o que nós estamos fazendo. E aparentemente até semana que vem vai estar tudo pronto. Eu acho importante que o senhor informe, ministro, porque para o eleitor, para os mesários, para todo mundo, para quem cobra eleição, os jornalistas, será diferente. E a gente precisa conhecer para respeitar esses procedimentos, né? Pois então, nós constituímos uma consultoria sanitária integrada pela Fundação Oswaldo Cruz, que é a principal instituição de saúde pública do Brasil, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E nos reunimos todas as semanas, em julho e agosto, e organizamos um plano de segurança sanitária das eleições, com muitas etapas, já explico. E nós, por recomendação da consultoria sanitária, providenciamos uma grande quantidade de equipamento. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de 10 milhões de máscaras, nós estamos falando que nós temos 2 milhões, Amador, 2 milhões de mesários. E, portanto, a nossa primeira preocupação foi prover segurança para os mesários. E, portanto, nós conseguimos 10 milhões de máscaras para que eles possam trocar de 4 em 4 horas, o primeiro e o segundo turno, 2 milhões e pouco mais do que isso de face shields, que é aquela proteção oral, 1 milhão de litros, 2 milhões de litros, de frascos desse pequeno álcool gel, que é para cada mesário ter o seu, e 1 milhão de litros de álcool gel para os eleitores. Então, e mais marcadores no chão com adesivos para as pessoas ficarem a uma distância de pelo menos 1 metro. Então, você imagina como seria a compra disso pelos mecanismos do setor público, por licitação, a eleição de 2022 nós não íamos ter comprado, ia estar em recursos de oficialização. E aí, nós fizemos uma opção, Amador, diferente, que foi a de fazer uma chamada pública para a iniciativa privada, para que eles contribuíssem para a democracia brasileira patrioticamente, fornecendo todos esses equipamentos. E, para minha grata surpresa, nós tivemos 30 empresas e entidades de classe que se apresentaram e que trabalharam incansavelmente para que nós recolhêssemos todos esses materiais sem 1 centavo de gasto para o poder público. Só que depois de obter a produção dos materiais, tinha uma etapa tão mais complexa, que era a logística disso.
tinha que chegar no Piauí, tinha que chegar no Maranhão, tinha que chegar no Amapá, tinha que chegar no Acre, no Ceará, em Porto Alegre, em Vacaria. Portanto, a logística também é extremamente complexa. Semana que vem, espero, como eu disse, a gente não comemora antes, poder anunciar que todos esses equipamentos chegaram em segurança aos TREs e que, portanto, nós podemos dar o máximo de garantia possível de segurança das eleições. Assim, risco zero é só se não tivesse eleições, mas essa não era uma hipótese na mesa. E na vida, tudo tem algum risco. Sair de casa envolve risco. Portanto, para tudo ser absolutamente seguro, a gente ficaria trancado em casa. Mas, dito isso, tudo que era razoável se fazer para dar segurança a eleitores, candidatos e mesários, nós fizemos. E mudamos também, Aniele e Amador, o fluxo das eleições, a maneira como o eleitor vai propriamente votar quando chegar na sessão eleitoral, também por segurança para ele. Vamos lá, Raniele. Bom, ministro, realmente um trabalho desafiante, não só por conta da pandemia, mas também por uma nova regra eleitoral já no período da propaganda, né, partidária e também da campanha, né, que já está no prazo oficial da campanha. O Supremo Tribunal Federal já está decidindo no plenário virtual sobre a distribuição proporcional do fundo eleitoral e também do tempo de propaganda para os candidatos negros. Uma bandeira que o senhor já se demonstrou favorável, inclusive no plenário virtual, em que 6 ministros já votaram, o senhor é um deles e votou favorável a essa nova regra. Mas os presidentes nacionais dos partidos, eles já se manifestaram, inclusive em uma reunião com o senhor na semana passada, dizendo que seria inexequível executar essa nova regra para este ano. O senhor acha que isso realmente é difícil de realizar nesse ano ou é possível? Não, veja, os presidentes não disseram que era inexequível. Eles, de fato, se queixaram do pouco tempo de planejamento e alguns disseram que já haviam feito os ajustes intrapartidários da distribuição desse dinheiro e que a decisão a decisão do Supremo obrigaria a um refazimento de coisas que já estavam ajustadas. Portanto, houve realmente, digamos assim, uma queixa, mas ninguém disse que não cumpriria, apenas expressaram compreensível reação, porque, de fato, importa numa mudança. Mas, Aniele, uma mudança necessária. E um dos interlocutores na reunião disse que achou que a decisão foi precipitada. E eu disse, acho que há os que entendem que ela veio com um grande atraso. Um atraso, talvez, de uns 130 anos, se nós formos contar desde a abolição da escravatura. O Brasil tem, pelo menos, o último censo, pelo menos 50% da população negra. Portanto, entre pessoas que se reconhecem como pretas ou pardas, para usar a terminologia que se tem usado. E, portanto, é preciso promover a inclusão social, a inclusão econômica e a inclusão política dessas pessoas. As ações afirmativas, a meu ver, elas se legitimam por 3 fundamentos que eu acho que qualquer pessoa que se debruce sobre o tema poderá concordar. Primeiro, há uma dívida histórica. Nós estamos falando de escravidão, de pessoas que foram trazidas à força do seu país e do seu habitat natural. Basta se colocar minimamente no lugar e imaginar o que é alguém tirar você de onde você vive sem o seu consentimento e obrigar você a trabalhos forçados. Foi isso que nós fizemos com a população negra. Depois veio uma abolição sem nenhuma preocupação de inclusão social ou de integração dessas pessoas que foram entregues à própria sorte e a uma marginalização compulsória. Esses fatores criaram um racismo estrutural na sociedade brasileira que reservou papel estereotipados para a população
negra, de empregada doméstica, de pedreiros, se tiver sucesso, chega a jogador de futebol. E depois nós criamos um país que tem 50% da população negra e poucos símbolos de sucesso negros na vida pública. No Supremo não tem, aqui no TSE não tem, nos ministérios não tem, na iniciativa privada, os diretores de empresas, os CEOs de empresas também não são negros. Portanto, você tem uma subrepresentação que é injusta e perversa. Portanto, é preciso enfrentar o racismo estrutural e é preciso criar símbolos de sucesso de pessoas pretas e pardas, para que os jovens que tenham essa identidade se inspirem nessas pessoas, se motivem por histórias de sucesso. Se você não cria histórias de sucesso e pessoas em posição de visibilidade negras, qual o exemplo, qual a inspiração que você tem para essa juventude? Portanto, eu acho que é uma questão de justiça e é uma questão de interesse do país, fazer com que pelo menos 50% da população seja participante e se sinta pertencendo a esse processo histórico. Você imagina o quanto de valor pode agregar ao país essas pessoas serem incorporadas verdadeiramente ao mercado de trabalho, com acesso à educação, com acesso a bons empregos, com um espírito de superação de injustiças históricas. Portanto, eu entendo a queixa dos partidos, acho que causa algum grau de disrupção, mas o progresso, o avanço civilizatório, às vezes exige isso. Portanto, eu acho que nós fizemos a coisa certa e vamos implementar da melhor maneira possível. Ministro, inclusive, pela primeira vez na história, um recorde, né? 49,9% dos candidatos se autodeclararam negros. Sim, porque veja você, nós nem fixamos... O pedido da deputada Benedita da Silva era de cota. Quando eu estudei, primeiro que havia um problema jurídico constitucional de você criar cota por decisão judicial sem lei, porque a de mulheres tem lei. Mas quando eu estudei a matéria, eu verifiquei que nós não tínhamos propriamente um déficit relevante de candidaturas negras. O que acontecia é que eles não se elegiam, porque não tinham recursos para financiar as suas campanhas. Portanto, melhor e mais importante do que ter uma cota é você dar condições materiais dessas pessoas concorrerem verdadeiramente e aumentar o percentual de pessoas pretas e pardas no Congresso Nacional. Melhorar a competitividade dessas candidaturas. O senhor disse que a gente não pode comemorar o gol antes, assim também quando ocorre um problema, a gente não pode chorar de véspera ou lamentar antes que ocorra. Porém, há muitas análises que apontam que essa será uma eleição de abstenção forte em função da pandemia. O senhor acredita nisso? E isso, dependendo do volume, pode diminuir a legitimidade dos eleitos? Amador, você sabe que eu vou lhe contar uma coisa interessante. A nossa expectativa é de termos uma redução da abstenção, pela experiência que estamos tendo com esse início de campanha. Vou dar dois exemplos que mostram que a sociedade brasileira se tornou mais consciente, mais informada, mais exigente e participante, porque para exigir tem que participar, não para exigir ficar em casa no sofá. Portanto, veja o que aconteceu. Nós fizemos uma campanha para recrutar mesários voluntários. Recrutamos uma quantidade expressivamente maior do que nas últimas eleições municipais de 2016. Nós recrutamos 700 mil mesários voluntários, pessoas que se apresentaram para patrioticamente servirem ao país com pouquíssimas vantagens em troca e vantagens que não são financeiras. Portanto, o primeiro sinal positivo de
motivação das pessoas a participarem foi esse que eu estou lhe dizendo. Um monte de gente, mais do que jamais, se apresentou como mesário voluntário. Em segundo lugar, nós temos cerca de 550 mil candidatos. Esses números não são fechados ainda, mas é nessa faixa. E, portanto, é um aumento muito relevante em relação às eleições municipais de 2016, um aumento de mais de 80 mil novos candidatos. Portanto, as pessoas se mobilizaram para ser mesários voluntários, que dá trabalho, se mobilizaram para ser candidatos, que envolve gastos, envolve esforços, e, portanto, eu não tenho nenhuma razão para achar que as pessoas não vão querer votar. Alguém diz, não, mas quem tem mais de 60 anos é grupo de risco, quem tem mais de 70, o voto é facultativo. Mas veja, a expectativa de vida no Brasil mudou muito. A expectativa nominal é 75 anos, mas é porque esse número contabiliza as 60 mil jovens que morrem por morte violenta, que é uma tragédia brasileira, as 40 mil pessoas que morrem no trânsito, a mortalidade infantil, de modo que quem chega aos 60 anos vai viver 85 e mais. Portanto, deixou de ter um final de vida 60 anos, hoje são os novos 40. E eu gosto de dizer, ainda ontem falava para jovens, eu estou nessa faixa, ninguém diria, mas estou nessa faixa, só melhora, não trocaria por nada. A vida só vai melhorando. Enquanto a gente tem saúde, a vida vai melhorando. E, portanto, não tem essa de 60 anos é grupo de risco, não vai votar, não. Quem tem 60 anos tem muita vida pela frente e tem que participar dos destinos do seu país. Como eu falei, não dá para ficar sentado no sofá e depois reclamar, porque numa democracia não tem nós e eles. Eles são quem nós colocamos lá. E, portanto, a democracia é um projeto coletivo e a responsabilidade é coletiva. Não dá para exigir, resmungar e não querer participar. Cada um tem que fazer a sua parte. Aniele. Bom, ministro, o senhor se reuniu e vai se reunir ainda hoje com vários representantes de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, até do Google, né, justamente nessa parceria para combater as fake news, fato que preocupa nestas eleições, porque a gente já teve um demonstrativo do que ocorreu em 2018. E o senhor disse que essa parceria é justamente para proteger a democracia. É suficiente, ministro? Como o TSE vai estar atento à disseminação de notícias falsas? Pois então, nós fizemos tudo o que é possível e razoável fazer também para conter a disseminação de notícias falsas. Em primeiro lugar, você tem uma atuação judicial. Se a notícia for objetivamente falsa, o próprio TRE, a própria Justiça Eleitoral vai remover. Se alguém disser o candidato tal foi condenado por pedofilia, isso é um fato objetivo. Ou foi ou não foi. Se não foi, é mentira, tem que remover, tem direito de resposta e daí para mais. Mas, Aniele, o que acontece na vida é que nem sempre é fácil você identificar fake news. E ninguém quer ser censor do debate público. E, portanto, não se deve contar com a Justiça Eleitoral como protagonista do enfrentamento às fake news, porque é preciso que o caso seja muito evidente para que você possa retirar por meio de decisão judicial. Portanto, nós optamos por um tipo de controle que, em vez de recair sobre o conteúdo, recaísse sobre os comportamentos. E a disseminação de fake news, porque uma opinião individual, por mais absurda que seja, por mais mentirosa que seja, não é um problema. O problema é quando você tem grupos marginais, hierarquizados, concertados e financiados que estão lá para difundir mentiras, para difamar pessoas, para disseminação do ódio. Aí sim você está diante de uma coisa inaceitável. Nós não queremos reprimir a opinião de ninguém. Agora, isso que se chama de comportamentos
coordenados inautênticos, ou comportamentos inautênticos coordenados, que envolve o uso de robôs, impulsionamentos ilegais, perfis falsos, condutas atípicas. Isso, todas as mídias sociais se comprometeram conosco a usar todos os meios tecnológicos para fechar essas contas, para minimizar o impacto desse tipo de atuação. Com o WhatsApp, nós estamos fechando uma parceria para termos uma ferramenta para podermos nos comunicar com todos os eleitores que tenham se registrado no site da Justiça Eleitoral e assim combater as notícias falsas. E fizemos também um termo de entendimento com todas as agências checadoras de fatos, que passou a ser uma atividade muito importante nas democracias, e criamos um grupo de WhatsApp com as agências, e surgiu uma notícia que se supõe falsa, imediatamente haverá um pool para a verificação, e aí todas as agências vão divulgar a notícia verdadeira ou desmentido. Criamos uma página no site da Justiça Eleitoral chamada Fato ou Boato, e para que todo mundo possa ir conferir as notícias verdadeiras, sobretudo as que afetem o processo eleitoral e os desmentidos necessários, e conseguimos uma parceria com todas as empresas de telefonia, às quais eu agradeço, que é o que se chama Zero Rating. Todo mundo pode entrar de graça, sem gastar do seu pacote de dados, do seu pacote de internet, no site da Justiça Eleitoral, para conferir informações verdadeiras e falsas, para saber informações sobre onde votar, informações de segurança. Nós contamos também com a imprensa profissional. Combate-se fake news, de notícias falsas, inundando o mercado com notícias verdadeiras de profissionais que sabem separar fato de opinião e filtrar essa grande quantidade de bobagens que circula na sociedade. Eu, pessoalmente, tenho feito essa campanha, fiz um pronunciamento no sábado passado. O Átila Yamarino, que é um youtuber popular, graciosamente também participa da campanha contra as notícias falsas, e nós contamos que a sociedade participe não difundindo notícias que não tenha podido conferir. Há uma última observação, Ranieri, há uma dúvida, não há pesquisas empíricas comprovando que as notícias falsas verdadeiramente mudem o resultado das eleições. Não há essa prova ainda. E eu participo de grupos internacionais de juízes e há pesquisadores, isso não está demonstrado. Mas o que é evidente é que as notícias falsas comprometem a qualidade do debate público. E isso é muito ruim, porque uma democracia não é feita só de voto. A democracia é feita também de debate público de qualidade, que é um pouco isso que nós estamos fazendo aqui. Debate público de qualidade como esse aqui, que estamos realizando aqui no Agora, na Rede Meu Norte Brasil. O tempo que a gente acertou com a assessoria do ministro terminou. Eu quero agradecê-lo pela gentileza, mais uma vez, de ter estado com a gente essa meia hora, e deixo para que o senhor se dirija à nossa audiência aí no final. Pois então, em primeiro lugar, um prazer falar com a TV Meio Norte e com o público do Piauí, Maranhão, do Norte e do Nordeste. Uma das coisas ruins da pandemia, a minha vida, sou um professor, incluía viagens constantes a diversas partes do Brasil, e eu adoro visitar o Nordeste, gosto das pessoas, gosto dos lugares, quando tenho chance gosto das praias, embora o tempo ande meio escasso. E eu queria dizer à população do Norte e Nordeste, aos eleitores de uma maneira geral, que tudo que é razoável fazer para dar segurança para as eleições, nós fizemos. E que a democracia brasileira, cuja Constituição completará 32 anos agora, nesta semana que se inicia, precisa da participação das pessoas. Uma democracia é feita do voto, é feita do debate público, é feita do voto consciente. E, portanto, pesquise sobre os candidatos, se informe, veja quais são as suas ideias, qual a credibilidade que pode merecer e guarde o nome para cobrar. Nós precisamos de uma cidadania participante, de uma cidadania ativa, de uma cidadania que faça o controle social da atuação
dos governantes e não difunda fake news. Não passe adiante notícias que saiba que são falsas. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem consigo. Regra de ouro aqui. Não adianta repassar a notícia falsa contra o candidato que você não gosta e se indignar quando fazem a mesma coisa com o seu candidato. Portanto, nós estamos num processo no Brasil de elevação da ética pública e da ética privada para fazermos um país melhor e maior. Portanto, nosso slogan é #Jogue Limpo nas eleições de 2020. Muito prazer em falar contigo, Amador, falar contigo, Daniele. Um abraço grande, sucesso, e espero que depois das eleições possa de novo estar aqui com você para nós comemorarmos um bom desfecho. Tudo de bom, saúde, paz, felicidades. Já está convidado, ministro. Obrigado pela atenção. Como é, e eleitor, não esqueça da máscara, senão você vai ser barrado no dia da eleição. E também leve sua caneta, né, ministro? E levar sua canetinha, é isso. A máscara é obrigatória, não tem como entrar na sessão eleitoral. A caneta é uma prudência, porque se levar a caneta não vai ter nenhum tipo de interação física com ninguém, e é muito mais seguro. Um abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado, Raniele Veloso. Olha, nós já temos 1h mais 33, não é? 1h mais 33 minutos. Deixa eu dar uma dica para você, o seguinte, os estudantes e aqueles que estão se preparando para concursos, para teste seletivo em empresas, para o Enem, é importante que você